Aplauda Jesus pela vida da pastora, amém? Amém. Podem sentar, queridas. Graça e paz para o teu coração, amém? Você está feliz? Diga amém. Se você está muito feliz, diga glória a Deus. Bom, eu estou muito feliz e também confesso que fiquei muito emocionada com as irmãs aqui testemunhando a respeito do seminário da colheita. Depois quero tirar uma foto com vocês, tá bom? As irmãs aí que estavam aqui testemunhando. Como a pastora disse, eu me chamo Cibele. Eu sou casada já há 24 anos com Alessandro Carvalho. Tenho 2 filhos, 2 anjos. Meu esposo brinca que quando ele viaja, ele me deixa com os anjos, porque os nossos filhos, um é Gabriel e o outro é Miguel, né? Então ele me deixa com os anjos. Um tem 21 anos e o outro tem 18 anos. Nós estamos em Cacoal e eu auxilio meu esposo ali em Cacoal, em uma igreja. Ele pastoreia ali, eu estou auxiliando ele nesse ministério já há 19 anos. Nós estamos ali na comunidade evangélica Shekinah. E eu tenho desenvolvido um trabalho com mulheres já há muitos anos. E alguns anos atrás, além de já fazer esse trabalho com as mulheres, o Senhor me entregou um projeto. E esse projeto, o nome dele é A Mesa com Ele. Um projeto que o Senhor me entregou. Desde quando eu me casei, e até mesmo já na infância, a mesa sempre foi um lugar importante para mim, mesmo sem eu entender a respeito da mesa, mas sempre foi importante. E quando nós nos casamos, também sem entender, a mesa era esse lugar onde eu queria estar com meu esposo, ter tempo de comunhão. E eu lembro que para o meu esposo não era importante, porque ele não veio de um lar onde a mesa era importante. E no início do nosso casamento, eu lembro de ficar chateada algumas vezes, porque eu fazia o almoço, recém-casada, esperando ele para chegar no horário, ele não chegava, trabalhando. E um dia nós sentamos e conversamos, e eu disse para ele o quanto aquilo era importante para mim, nós termos uma refeição juntos. Então nós estabelecemos há muitos anos atrás, antes de termos o nosso primeiro filho, né? Hoje ele está com 21 anos, que nós teríamos uma refeição juntos, né? Então, nós iríamos estabelecer, e nós estabelecemos o almoço. Então, o café da manhã às vezes dá, o jantar às vezes nem sempre estamos todos juntos, mas o almoço foi a refeição que nós estabelecemos para estar juntos. E diante disso, eu sempre amei esse lugar. Chegou um tempo que eu comecei a desenvolver isso também na igreja, com as mulheres da igreja. E um dia o Senhor falou para mim assim: Cibele, a mesa fará parte do seu propósito de vida. E o que eu vou falar aqui para você não é modismo, o que eu vou compartilhar com você não é porque alguém me disse, não é porque a mesa é algo que agora está todo mundo fazendo, não. O que eu vou falar para você é algo que é vida para mim. Eu estou falando de algo que eu vivo. E quando o Senhor disse para mim que a mesa faria parte do meu propósito de vida, e que ele disse para mim assim, antes de você ensinar as mulheres a colocar a mesa para a família, para os amigos, para os familiares, eu quero que você ensine as mulheres a estarem à mesa comigo. Então aí surgiu a mesa com ele. E dentro desse projeto, nós temos sido uma voz para esta geração, para esse tempo. Alguma de vocês nós tivemos uma conferência de mulheres esse final de semana em Cacoal. Teve alguém em Cacoal esse final de semana? Não, né? Então você vai poder ouvir um pouquinho daquilo que eu quero compartilhar com você. Eu quero agradecer a Silvia e a Andrena que estão aqui, vieram. Eu não dirijo na BR, a Silvia veio dirigindo o carro. Deus abençoe vocês por estarem aqui. E eu quero agradecer, antes de começar aqui a palavra, a pastora. Eu não sei pronunciar o nome da...
Neymar. É isso? É assim que fala, Neymar. As duas, eu encontrei com elas em Ji-Paraná, na PIB. E elas foram tão carinhosas comigo ali, conversaram, e ali surgiu a oportunidade de nós estarmos aqui. E que alegria, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, eu me sinto honrada de estar aqui. E meu coração está muito aquecido, que privilégio meu de poder ter aceitado o convite. Eu agradeço a Deus por ter aceitado o convite, pastora, de estar aqui com outras mulheres, conhecendo vocês. É a primeira vez que eu venho em Jaru, nunca tinha vindo em Jaru. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes, em nome de Jesus. E dentro desse projeto, trabalhando com as mulheres, nós temos levado já milhares de mulheres a conhecer esse projeto, a mesa com ele, os nossos seminários. Eu tenho um curso também, a essência da mesa, e nós temos realmente percebido como o diabo tem destruído os lares e tem distorcido a mensagem. E algum tempo atrás o Senhor me entregou algumas palavras proféticas a respeito até mesmo de escrever um livro. E eu nunca sonhei em escrever um livro, nunca desejei escrever um livro, nunca foi um sonho meu, mas eu recebi muitas palavras proféticas em diferentes lugares. E esse ano algo extraordinário aconteceu, e em 2 meses e meio eu escrevi um livro e nós tivemos a nossa conferência de mulheres agora, chamadas à mesa. Foi uma conferência linda, foi incrível a conferência, e eu tive o privilégio de lançar o meu primeiro livro, A Mesa com Ele, o impacto da mesa nas emoções. Irmãs, esse livro não é porque é meu, porque se não fosse meu, eu iria indicar do mesmo jeito, porque assim, esse livro está incrível. Ele está um livro de tirar lágrimas. É um livro que traz cura, é um livro que vai fazer algumas mulheres se encontrarem no meio dessas páginas. É um livro que vai ativar propósito de mulheres. É um livro que vai tirar mulheres de algumas prisões. Como a pastora disse, eu sou formada em psicologia e eu trabalho muito com as mulheres lá da igreja, nessa parte das emoções. E eu quis trazer nesse livro, qual é o impacto da mesa nas emoções? O que acontece quando uma mulher, uma família, uma sociedade senta à mesa? Então esse livro, nós trouxemos algumas unidades dele, e eu quero muito encorajar você, se você pode, no final a pastora vai ter ali as unidades para você poder adquirir. E as pastoras que estão aqui, é uma grande ferramenta para você trabalhar com discipulado com as mulheres da sua igreja. Sentar na mesa, igual nós estamos aqui, sentar na mesa, abrir o livro, compartilhar, porque ele está lindo. E eu tenho ficado surpresa, pastora, porque alguns homens estão lendo também. Eu estou tendo relato de homens que estão lendo o livro e estão assim emocionados, impactados com a mensagem do livro, porque emoções é algo muito pontual, né? É uma geração que está doente, uma geração que está adoecida emocionalmente, e esse livro, ele tenho certeza que será a resposta. E eu quero compartilhar um pouquinho de um dos capítulos, o último capítulo, na verdade, do livro, um pouquinho dele com você nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 9. Provérbios 9. Quem está com a Bíblia, diga amém. Quem não está, diga misericórdia. Amém. Então pega carona aí com uma irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também arrumou a sua mesa. Diga comigo, arrumou a sua mesa. Nesse texto aqui de Provérbios, a sabedoria ela está personificada na figura de uma mulher. Ou seja,
a sabedoria está representada na figura de uma mulher. E diz que a sabedoria, ela edifica a casa e ela arruma a sua mesa. Olha que interessante. E o Senhor está nos chamando como mulheres nesse tempo para edificar a nossa casa. Isso é muito batido no meio, né? No meio cristão, a respeito da mulher sábia que edifica a sua casa, mas a gente percebe que isso realmente é falado, mas muitas vezes nós não temos colocado na prática de verdade. E os lares, queridas irmãs, os lares estão sendo bombardeados. Hoje, onde está a crise da sociedade? Onde está a crise da sociedade? Está nos lares. E nós, mulheres, precisamos entender que o Senhor está nos chamando para esse tempo. Diga, para esse tempo. Então diz que a sabedoria construiu a sua casa. Ela também arrumou a mesa. E eu quero compartilhar um pouquinho com você a respeito da importância de nós arrumarmos a mesa no nosso lar. A importância de nós olharmos para o nosso lar nesse tempo. Em um tempo onde o mundo nos chama para fora, em um tempo onde as demandas são muito urgentes, então as pessoas estão vivenciando demandas cada vez mais urgentes, e as mulheres estão sendo chamadas para fora, mas o Senhor, Ele chama as mulheres para dentro, amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, se você sentir sono, eu estou vendo algumas irmãs sonolentas, eu quero encorajar você, levanta, vai ali no pilar, fica de pé, mas um pouquinho que você cochila numa palavra como essa, você perde aquilo que o Senhor quer falar com você. Não é à toa que você está aqui nessa noite. Deus tem algo especial para o teu coração e nós não podemos perder, amém? Então eu sei que às vezes você veio de um dia cansativo e a gente acabou de comer, comeu o docinho, dá aquela sonolência, sentiu o sono, fica de pé, vai marchando aí no seu lugar, em nome de Jesus. Posso contar com você? Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, o mundo está nos chamando para fora, mas o Senhor nos chama para dentro. O Senhor nos chama para olhar para o nosso lar. Muitas mulheres estão vivendo conquistas fora, muitas mulheres estão sendo aplaudidas fora, no seu trabalho, onde elas estão exercendo as suas funções, mas muitas vezes dentro de casa estão sendo negligenciadas até mesmo por aqueles que elas convivem. Sim ou não, irmãs? Quantas mulheres são bem-sucedidas fora de casa, no seu trabalho, são reconhecidas, mulheres que são aplaudidas, mulheres que os chefes, as pessoas que estão ao redor reconhecem quem elas são, mas às vezes o marido não sabe o potencial que você tem. Às vezes os filhos não sabem que você ganhou um prêmio, que você foi elogiada. Talvez lá fora as pessoas sabem a bomba que você é. Mas dentro de casa, mas tem um outro lado também, pastora. Tem o outro lado que tem mulheres que gostam de ser reconhecidas fora. Mulheres que gostam de servir fora. Mulheres que estão prontas para servir no trabalho, servir na igreja. Mulheres que são, desculpa a expressão que a gente usa, né? Pau para toda obra. Mas dentro de casa elas não têm disposição para servir os seus. Mulheres que na igreja elas são top, todo mundo sabe, aquela ali, ela serve tudo e todos, mas em casa não tem coragem de fazer a comida que o marido gosta, mas em casa não tem paciência de cuidar dos filhos, mas em casa não quer cozinhar, não quer arrumar a mesa, não quer servir os seus. São dois extremos, mulheres que não são reconhecidas dentro, mas são fora, reconhecidas fora, mas mulheres que não querem servir dentro de casa, mulheres que perderam o brilho dentro do seu lar, ou mulheres que nunca tiveram o brilho dentro do lar.
Fala do lar, fala com peso. Fala do lar, fala com tristeza. Fala do lar, fala com pesar. Mas essa é uma tarde, se você está aqui, não é à toa que essas líderes desta casa estavam jejuando e dizendo que passaram por batalhas espirituais. Não é à toa que você está aqui. Existe uma guerra no mundo espiritual e o diabo é o maior interessado em que você não rompa com essas coisas, porque ele sabe que um lar destruído é um lar que não viverá as promessas que Deus tem. Um lar que rompe com as verdades da palavra é um lar que viverá as promessas de Deus. Não adianta sermos bem-sucedidas, reconhecidas lá fora. Não adianta sermos aplaudidas lá fora e sermos um fracasso no nosso lar. Não adianta servirmos lá fora, servir na igreja, cantar na igreja, servir, pregar. Não adianta nós fazermos no trabalho e não sermos reconhecida pelos nossos filhos. Quem é você, querida? Ou reconhecida pelos pais. Se tem jovens aqui, você de repente mora com seus pais. É tão bom quando o que você faz fora, você faz dentro. E eu posso dizer isso com autoridade, sabe? Eu não estou aqui para ensinar um modismo, eu não estou aqui para poder falar, olha, mesa posta, não. Eu estou aqui para dizer que eu vivo isso. Nós estávamos na noite de formatura do nosso curso, a Essência da Mesa. E foi no andar de cima da igreja, no nosso auditório. E nós arrumamos ali, as alunas, nós fizemos equipes e as alunas fizeram mesas. Estava tudo tão lindo, nós organizamos. E aí eu disse para o meu esposo e um dos meus filhos que estavam lá embaixo, eu falei, sobe lá para vocês verem como é que está a sala para a formatura. E aí eles subiram, e aí o meu filho, o mais velho, ele voltou, e aí ele falou assim, mãe, eu falei para o pai, não é que isso daqui para nós perdeu o valor, não é isso, mas é que a gente olha para isso e tudo que você faz aqui para elas, você faz lá em casa. Então para nós, não é tipo, uau, que coisa linda. Para nós isso é normal, porque você faz em casa. Na minha casa, nós celebramos. Sabe que aí na sua mesa tem um lugar de honra? Você viu isso? Todas as mesas têm, não tem, pastor, o lugar de honra? Lá em casa nós colocamos o lugar de honra, mas também tem algo que nós fazemos com o lugar de honra. Então, o dia que eu quero honrar alguém da nossa casa, nós temos uma plaquinha e nós colocamos lá o lugar de honra e aí ali aquela pessoa senta. Um dos filhos, é aniversário, é algo que, de repente, uma prova que eles passaram, alguma coisa, ou um tempo difícil que eles estão. Então eu arrumo a mesa, eu preparo tudo, eu coloco o lugar de honra, escrevemos cartinhas, fazemos um momento profético. E aí eu sento e nós falamos uns para os outros, hoje nós queremos honrar você. Esses tempos atrás, um dos meus filhos estava passando um tempo difícil. E aí era Natal, e Natal geralmente nós passamos em família, né, com outras pessoas, reunimos. E aquele Natal o Senhor me direcionou que era um tempo de ficar só nós 4. Não ir para lugar nenhum. Eu arrumei uma mesa bem bonita, arrumei aquela mesa. E eu falei para o meu esposo, nós vamos honrar o nosso filho. E eu preparei aquele lugar. E além dos nossos lugares, há mais de 13 anos na nossa casa, todos os dias, o prato de Jesus está na nossa mesa. Todos os dias. Ai, que loucura. Pode ser loucura para você. Para mim, é significativo dizer que Ele está presente na mesa da minha casa. E aí, nós temos então 5 lugares. E Ele sentou e nós falamos, olha, essa mesa é para honrar você. Para dizer para você, Ele tinha terminado o 3º ano. Para dizer para você que você é inteligente, você terminou o 3º ano, você tirou notas boas,
quanto orgulho nós temos de você. E aí eu declarei palavras, daqui a pouco o Gabriel declarou palavras sobre ele, o pai dele declarou palavras, nós choramos, um abraçou o outro, nós cantamos louvores ali, e ele abriu o coração, e a presença do Senhor veio sobre aquele lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero compartilhar algumas coisas com você, dentro desse texto que nós lemos, que a sabedoria edificou a casa e arrumou a mesa. É tempo de arrumar a mesa da sua casa. Parar de achar que é besteira. A primeira vez que a mesa é citada na Bíblia, e aqui no livro tem tudo isso que você vai poder ver depois. No livro tem tudo. É em Êxodo 25, quando Deus fala para Moisés a respeito do tabernáculo e todos os utensílios que deveriam ter no tabernáculo. Eu estive em Israel, agora mês retrasado, e nós estivemos ali no deserto, na réplica perfeita do tabernáculo. Que experiência incrível, e ver aquela mesa ali. E naquela mesa, o Senhor falou dos utensílios que deveriam ter em cima da mesa, e o pão da presença em cima da mesa. E se você olhar de Gênesis a Apocalipse, a mesa foi um dos lugares que Deus escolheu para curar, restaurar e ativar propósitos. Quando Jesus esteve à terra, querida irmã, a mesa foi um dos lugares que ele mais esteve presente. Assim que ele ressuscitou, você sabe para onde que ele foi? Ele foi ter comunhão com os seus discípulos, ele foi comer. Se Jesus deu importância para a mesa, por que você está resistindo? Quando a pastora tem ensinado aqui, por que você ainda tem resistido? Nós fizemos a conferência lá na igreja, agora, e nós fizemos a abertura da conferência com mesa posta. Então, nós fizemos ali, foi uma conferência para quase 500 mulheres. E nós abrimos a conferência com mesa posta para quase 500 mulheres. E eu estava com uma equipe de 110 mulheres na equipe. E sabe o que eu disse para elas? Eu disse, olha, a partir de hoje, se você não arrumar a mesa da sua casa para os seus, você é uma hipócrita. Porque você arrumou a mesa para mulheres que você não conhece. Se você não voltar para casa e arrumar a mesa para a sua família, você é uma hipócrita. Como que você arruma a mesa para gente que você não conhece e não arruma para os seus? Forte? Está acontecendo uma revolução em Cacoal. As mulheres estão colocando a mesa. Jesus está vindo nas mesas dos lares de Cacoal. Uma transformação poderosa está acontecendo. Não resista. É tempo de colocar a mesa na sua casa. E a palavra do Senhor diz aqui, em Salmo 128, sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Fala comigo, ao redor da sua mesa. Aqui diz que a sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, e os seus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Duas coisas importantes aqui nesse texto. Fala comigo. No interior da sua casa, ao redor da mesa. Aqui o salmista não está dizendo que essa mulher será bem-sucedida, que essa mulher será frutífera no campo, na igreja, no trabalho. O salmista está dizendo que essa mulher será frutífera no interior da sua casa. Quantas estão entendendo nessa tarde? Ele está dizendo, no interior da sua casa. Ele está dizendo que uma família bem-aventurada, uma família que teme ao Senhor, é uma família que a mulher é comparada como a videira. No interior da sua casa, uma videira frutífera.
O Senhor está chamando você não para frutificar no seu trabalho apenas, não para se dar bem apenas onde você está lá fora, mas o Senhor está te chamando para frutificar no seu lar, no interior da sua casa. O Senhor está chamando você para que o seu lar seja um lugar de cura, de restauração, de propósito. Chega de Satanás triunfar na sua casa. Chega de Satanás reinar na sua casa. O Senhor está chamando você para no interior da sua casa. E Ele diz que os seus filhos serão como rebentos da oliveira. Onde, irmãs? Onde? Lê comigo. Ao redor. Ao redor. Então não é frescura a mesa. Ao redor da sua mesa, os seus filhos. Diga comigo assim, no interior da sua casa, ao redor da sua mesa. Fala mais uma vez, no interior da sua casa, ao redor da sua mesa. Coloca a mão no seu coração. E diz assim, Senhor Jesus, me ajuda a transformar o meu lar nos próximos dias. Eu creio que no interior da minha casa acontecerão milagres nos próximos dias. Eu creio que a mesa da minha casa será uma mesa de cura. Dê um aplauso ao Senhor nessa noite. E eu quero pontuar algumas coisas com você. Primeira coisa, o seu primeiro ministério é o seu lar. É o seu lar. Ah, mas é a igreja, é não sei o quê, e nós que somos, que ajudamos os nossos esposos no ministério, se nós não cuidarmos das demandas da igreja, nós estamos sempre envolvidas na igreja, mas o nosso primeiro ministério começa no nosso lar, amém? O nosso lar é a nossa responsabilidade, é onde o Senhor quer nos usar. A forma como a mulher ama a sua casa, a forma como a mulher serve a sua casa, está glorificando ou não ao Senhor. Ah, eu queria tanto ser usada pelo Senhor, eu queria tanto ter um ministério. Começa pela sua casa. Mas eu não sou casada. Eu moro sozinha. Sim, você... Jesus, o Pai e o Espírito Santo é uma família, amém? Começa pela sua casa. Mas eu moro com os meus pais, sim, começa pela sua casa. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que a mulher influencia no ambiente do lar. Nós temos o poder de influenciar no ambiente do nosso lar. Faz o teste, irmã. Chega em casa feliz, animada, declarando palavras de bênção, sorrindo. Se tem alguém triste, daqui a pouco começa a mudar o ambiente. É assim ou não é? Agora, chega lá, emburrada, pisando fundo, batendo porta. Daqui a pouco, o ambiente muda. Todo mundo da casa pode estar doente, mas se a mulher ficou doente, é assim ou não é? Acorda para você ver, já acorda brava, ranzinza. Daqui a pouco está todo mundo, o clima muda, o ambiente muda. Quantas já perceberam isso? Quantas já disseram assim, eu não tenho tempo nem para sofrer, porque se eu sofrer, todo mundo sofre. Já viu isso? Gente, por quê? Porque nós temos essa graça de influenciar o ambiente que nós estamos. Diga assim, obrigado, Jesus. A mulher é sensível ao ambiente, é ou não é? Você fala, tem uma coisa errada aqui. Ninguém te falou nada, mas você sentiu que o filho não está bem, o marido está estranho, alguma coisa aconteceu, você pergunta e pode não falar, mas você sabe ou não sabe? Os pais, de repente, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque a mulher é sensível. E a mulher tem o poder de influenciar no ambiente. Então vamos lá, querida, vamos ajudar Jesus? Às vezes você está dificultando para Jesus, que você está num mau humor terrível, não é? Às vezes Jesus olha para você e fala assim, mas está difícil te ajudar, porque você não se ajuda. É isso aí, irmã.
Às vezes não é fácil. Irmão, você amaria conviver com você? Uma irmã já fez assim. Você suportaria conviver com você? Fala para a irmã do seu lado, a sua presença pode acalmar a tempestade ou pode formar uma tempestade. Sim ou não? Por quê? Porque quando uma mulher floresce no seu papel no lar, o seu lar floresce também. Sabia? Quando uma mulher floresce no seu papel no lar, o seu lar vai florescer. Então, se você fica só reclamando do seu lar, é porque está faltando você florescer lá. Está faltando vida, está faltando amor. E o Senhor vai trazer brilho de volta no seu olhar pelo seu lar. O Senhor vai trazer brilho de volta no seu coração nessa noite. Sabe, o Senhor vai trazer propósito no seu coração nessa noite. Você vai sair daqui. Assim como nós tivemos lá um culto na igreja. E eu ministrei a respeito disso. E nós já temos tantos testemunhos de irmãs que não tinham mais prazer na sua casa, que não tinham mais prazer na mesa, e que estão entendendo e colocando em prática, e Deus tem feito coisas incríveis. Por quê? Porque o diabo sabe que uma mulher posicionada dentro do seu lar, ele não tem vez. Você crê nisso? Olha o que diz Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Segunda coisa, a mulher imprime beleza no seu lar. Diga assim comigo, a mulher imprime beleza no lar. Querida irmã, como está seu lar? O que seu lar está refletindo? Hoje, se o Espírito Santo fala assim, fica aí um pouquinho, deixa eu ir lá na sua casa, agora. O que ele vai encontrar lá? A mulher imprime beleza no lar. O seu lar, ele tem a cara de quem? Às vezes não tem nem a nossa. Tem lar que tem a cara da secretária. Porque a mulher, nem para direcionar a secretária ela consegue. Tem casa que a identidade da casa é da secretária, da diarista. Quem está entendendo? Tem lar que a identidade é da sogra, porque é a sogra que vai lá e mete o bedelho. Tem lar que a identidade é da mãe. A mãe chega, não faz isso, faz aquilo, arruma isso, arruma aquilo. Ou a filha não faz, a mãe vai lá, dá faxina. Esses dias eu ouvi uma lá na igreja falando que foi lá, fez faxina, cuidou, fez isso, fez aquilo. Por quê? Porque as pessoas que colocam as mãos no nosso lar vão criando, são essas mãos que vão criando identidade no nosso lar. Tudo bem se você pode ter uma diarista, mas você precisa direcionar ela. Tudo bem se você pode pagar uma funcionária, mas você precisa imprimir beleza no seu lar. Aqueles detalhes que sua mulher sabe fazer. A feminilidade de uma mulher precisa estar no seu lar. O que é isso? Uma florzinha. Ah, eu não tenho dinheiro. Pega um matinho na rua, irmã. Ah, eu não tenho um vasinho. Pega uma xícara que você tem, pega um matinho na rua, um verdinho, põe na mesa da sua casa. Feminilidade. Quantas estão entendendo? Pega um aromatizador, borrifa na sua casa, trazendo cheiro, perfume. Ah, eu não tenho dinheiro, é caro. Tem amaciante na sua casa? Água, amaciante e álcool. Coloca no borrifador. Eu ensinei isso lá na igreja, a irmã fez. E ela falou, pastor, eu fiz aqui. Ah, minha casa está cheirosa. Para de dar desculpa com essa casa fedida. Água, fala comigo, água, amaciante e álcool. Coloca no borrifador. E ó, tchif, tchif, tchif.
Vai sorrindo para mim, irmã. Pode ser que eu nunca mais volte aqui. Diga assim: a mulher imprime beleza no lar. O vasinho, a água de lençol, a cama que você arruma, a velinha, sabe aquelas velinhas, velas aromáticas? Que você acende. Esses dias eu estava lá fora, na edícula da minha casa, e aí peguei uma vela lá e acendi. Aí meu filho chegou e falou: mãe, por que essa vela está acesa? Eu falei: porque eu quero sentir o cheiro. Uma vela cheirosa. A gente precisa parar de dar desculpas. Faz o básico, mas faz bem feito. Traz alegria para o seu lar. Vai lá, compra um negocinho, um quadro. Tem a loja do R$3 aqui, dos R$6? Tem alguma coisa aqui assim? Tem quanto? Do 4, minha gente. Vamos lá em qual tem do 6. Eu faço festa. Vamos lá, comprar um negocinho, colocar na mesa, colocar no banheiro. Sabe, esses charmes. Por quê? Porque a mulher imprime beleza no seu lar. E a pergunta é: quem está imprimindo beleza no seu lar? Quem? Ninguém. Você tem prazer, irmã? Você de verdade, olha para mim, não disfarça não. Você tem prazer em estar na sua casa? O seu marido tem prazer em voltar para casa? Os seus filhos? Porque a mulher imprime beleza no seu? Respira bem fundo aí, vai lá. Feche os seus olhos. Lembra agora dos sons da sua casa. Lembra agora dos sons, das conversas, das panelas, o som da máquina de lavar, da geladeira abrindo, das portas do quarto batendo. O que está faltando no seu lar? Agora, vai para a cozinha da sua casa agora. O que tem em cima da mesa? Está cheia de papel? Está cheia de roupa para passar? O que está faltando na mesa da sua casa? A mesa da sua casa, ela tem som, ela tem barulho, ela tem conversa, ela tem identidade. Qual é o som que tem saído da mesa do seu lar? Qual é a voz que tem saído da mesa da sua casa? O seu lar, quem tem imprimido a identidade no seu lar? É o mundo? É a diarista? É a sua mãe? É a sua sogra? Ou é você? Abre os seus olhos. Provérbios 21 diz que a mulher atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. E o último tópico que eu quero compartilhar para nós orarmos. Seu lar fala. Diga comigo assim: o meu lar fala. Primeiro nós falamos que o lar é o primeiro ministério nosso. Nós falamos que a mulher a mulher influencia no ambiente do lar. E a mulher imprime beleza no lar. Deixa eu só voltar aqui nesse da beleza. É tão gostoso você chegar numa casa. Às vezes pode ser simples, não é? Mas uma casa bem arrumadinha, gente, não é gostoso? Pode ser simples, pode ser no chão batido. Mas você vê, está arrumadinho. Não tem? A minha diarista, ela gosta muito... não tem antigamente que tudo era... A gente colocava paninho em tudo? Como que é? Nos armários, geladeira, na botija, nas prateleiras, de crochê, de paninho, não tem? Aí, de vez em quando, eu chego em casa e aí ela foi lá, pegou um monte de paninho e desceu nas prateleiras assim dos móveis planejados, coloca assim, né? Fui colocando, mas ela estava comunicando algo.
Sim ou não? Ela estava comunicando, colocando os paninhos ali. Queridas, não é sobre glamour, é sobre intenção. O Senhor está te chamando para ser intencional. Quer viver milagres? Quer viver poder de Deus? Quer viver o sobrenatural? Começa pela sua casa. Comece amando a sua casa. Comece valorizando a mesa da sua casa. A sua casa fala. E a minha pergunta para você é: o que a sua casa tem falado? Gritaria, contenda, ódio, mágoa, falta de perdão, indiferença, silêncio, traição, brigas. O que a sua casa tem falado? O que tem saído? Deixa entrar uma música aqui. O que tem saído da sua casa? Olha o que diz aqui em Provérbios 31. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera a todas elas. Seu lar tem uma voz. Fala assim: o meu lar tem uma voz. Qual é a voz? Os tons das conversas, a forma que você serve, a forma que você ama, a forma que você honra o seu marido ou não, os seus filhos, os seus pais. Qual é o som que tem saído do seu lar nesses dias? Porque tudo fala. Nada nessa vida, até o teu silêncio, até o teu olhar distante. Quando eu olho para você e o seu olhar está tão distante, o seu olhar está falando algo comigo. Tudo fala. O silêncio fala, a indiferença fala, a ausência fala. E sabe, a gente tem que parar com religiosidade. Por muito tempo, dentro das igrejas, nós vivenciamos muita religiosidade. Mulheres boas dentro da igreja, mas negligenciando os seus lares. Filhos que cresceram porque seus pais eram líderes na igreja, cresceram negligenciados. E isso é muito sério. O Senhor não está te chamando para renunciar à sua vida profissional. O Senhor não está te chamando para você não ser boa no que você faz lá fora. Mas o que Ele está te chamando é que para primeiro você ser reconhecida dentro de casa. É primeiro. Talvez você ainda é alguém que se esforça muito, é uma boa esposa, é uma boa filha de Deus. E talvez o seu esposo ainda não reconheça. Fica firme, não desiste não. Não é em vão o seu sacrifício. Continue. Você fala, mas eu tenho feito tanto, tudo bem. Deus usa as repetições na nossa vida. E você pode estar dizendo, mas eu coloco a mesa, eu arrumo a casa, eu sou uma mulher organizada, eu sou uma mulher limpa, eu gosto. Continua fazendo o que você está fazendo, continua honrando o Senhor, porque primeiro é na nossa casa. Esses dias, uma irmã testemunhou lá, ela perdeu o amor pela casa dela. Ela havia pedido aquela casa para Deus. Ela morava de aluguel. E ela havia pedido. Sabe essas casas que tem sorteios? Isso. E ela havia pedido para Deus e ela estava lá no estádio no dia do sorteio e o número dela saiu e ela testemunhou que ela ajoelhou ali. Quando o número dela saiu, ela ajoelhou no estádio, ela levantou as mãos para os céus e gritou alto:
Obrigado, Deus. Passaram alguns anos, a infiltração, algumas coisas foram acontecendo e ela foi perdendo o amor pela casa. Deixou a casa. Não tinha mais prazer em cozinhar na casa, de arrumar a casa, de colocar um cheirinho, de arrumar a sala. Não tinha mais prazer. E aí, num dia como esse, eu estava ministrando uma palavra como essa. Ali ela veio as lágrimas, o arrependimento veio sobre ela. E ela foi para casa, o marido veio buscá-la e ela disse: amor, eu preciso mudar. A minha casa precisa ser o lugar mais incrível da terra. E ela então, naqueles dias, ela foi para casa. Depois ela me mandou um áudio chorando. E ela falou: pastor, eu preciso compartilhar com você. Ela foi lá, mandou foto do sofá dela. Tirou o sofá velho. E não é porque ela não podia, é porque ela tinha perdido o amor pela casa. Comprou um sofá novo, comprou almofadas novas. Ganhou um quadro de leão bem bonito. Comprou um rack para a sala dela. Cortinas novas. E ela chorando, contando no áudio: eu voltei a amar a minha casa. A minha casa é o lugar que eu preciso amar. E sabe, ela estava querendo, o sonho dela é comprar uma outra casa, ela quer sair dessa casa. E ela estava perguntando para o Senhor, por que ainda não havia acontecido? E aí o Senhor disse para ela: você não ama nem a que você está? Como é que eu vou te dar? E ela falou: a partir de hoje eu vou amar essa casa. E ela testemunhou diante de quase 500 mulheres lá. E nós estamos prestes a ver ela ganhando a próxima casa dela. Sabe por quê? Porque ela voltou a amar a casa dela. Sabe um outro testemunho? Nesses dias que nós estávamos nos organizando para a conferência, como é seu nome? Você é casada? Não? Quantos anos você tem? Você mora só? Com a sua mãe? Jesus tem algo muito especial hoje para você. Tenho olhado para você lá de longe, o seu olhar está bem distante, profundo. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Ele está aqui para fazer algo bem bonito. Depois nós vamos orar por você. Pode começar a se alegrar. O Senhor quer trocar tristeza, angústia, esse olhar triste, como se estivesse no nada, porque Ele tem o tudo para você. Ele troca o vazio, Ele preenche a alma, Ele dá vida, Ele dá sentido da vida. Você é amada, você é linda, você tem uns olhos lindos. Eu estava te olhando lá da frente, e toda mentira de Satanás sobre você vai cair por terra nessa noite. Essa mesa que você está sentada é uma mesa da verdade. É a mesa onde o pão da presença está. E a mentira que o diabo tem soprado nos teus ouvidos e na tua mente, chora lamanás, já está caindo por terra. E enquanto eu falo com você, o meu corpo, ele sente muita presença de Deus. Eu estou me arrepiando todinha. O diabo tem tentado contra a sua vida. Mas ele estava muito furioso porque você veio para este lugar, para esta mesa. Você é muito amada de Deus. Você é a mãe? Não? Você é a irmã? Você é aqui da igreja? Veio a convite de alguém? Você é daqui.
Irmã, glória a Deus pela sua vida, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Você ouviu a direção do Senhor. Eu não sei exatamente o que a sua irmã tem passado, mas o inimigo tem tentado contra a vida dela. E essa mesa é uma mesa de mudança de destino. Depois nós vamos orar, pastora, por ela, tá bom? Ora la balala cheira la manas. Deixa eu contar para vocês. Uma irmã já há muito tempo, ela caminha conosco. Ela é um pé de boi. Sabe essas irmãs pé de boi? Aqui vocês usam essa expressão pé de boi? Não. Pé de boi, tipo, é aquelas irmãs que faz tudo. É isso, irmã. E aí, o esposo dela gosta muito de comer uma rosquinha que a mãe sempre fazia para ele. E ela nunca fez questão de aprender a fazer essa rosquinha. Ela nunca fez questão de fazer as comidas que ele gostava, porque a mãe fazia. Então ela é uma mulher desenvolvida, uma mulher que tem os seus negócios, que produz, uma mulher, enfim, sabe essas irmãs? Igual umas que estão aqui, né? Tipo assim. E aí a mãe dele morreu. E agora as rosquinhas? Agora ele não tem mais a mãe para fazer as rosquinhas. E ela estava nesse dia que eu ministrei essa palavra. E chegando perto da conferência, o Espírito Santo foi mexendo dentro dela e ela disse: eu vou aprender a fazer as rosquinhas para o meu marido. E ela falou: pastor, eu tenho vontade de rir, de chorar. Eu tenho vontade de correr, de pular. É uma mistura de sentimentos. E ela ligou para uma irmã. Sempre tem uma irmã na igreja, uma boleira, confeiteira. Tem ou não tem, gente? Aquelas irmãs que sabem fazer umas coisas deliciosas. Ela ligou para uma irmã, pegou, falou: fulana, me ensina. E a irmã não estava na cidade, ensinou por telefone. Ela falou: eu fiz as rosquinhas, pastora. Não ficou aquelas maravilhas, mas eu fiz. E aí era a semana da conferência. Ele ia chegar na sexta-feira da conferência. Ela fez as rosquinhas, fez sagu, arrumou a casa para ele chegar, porque ela não ia estar em casa. Deixou a casa cheirosa, paf, paf, borrifou lá o cheirinho, arrumou tudo, rosquinha, sagu, pegou o pijama que ele ama, o pijama velho. Sabe aquele pijama velho? Foi na costureira, levou o pijama para poder costurar, arrumar o pijama dele. Aí ele chegou em casa. Estava ali, ela estava na conferência, ela voltou para casa depois da conferência. Quando ela voltou para casa, ele está lá no quarto, segurando o pijama. Aí ela foi, abraçou ele, aí ele falou assim: você arrumou o pijama? Aí ela falou assim: ainda não, eu levei para a costureira, mas eu ainda quero aprender a fazer concertos. Ó Deus mudando, hein, gente? Aí ele falou assim, olhou para ela e falou assim: eu estou com medo de você. Não, você mandou arrumar meu pijama, eu estou com medo. Aí ela disse para ele assim: não tenha medo, porque a partir de agora, essa será a sua esposa. Que vai cuidar de você, que vai amar você, que vai honrar você. Por que a gente acha que é um retrocesso cuidar do marido, dos filhos, dos pais? Por que a gente acha que é um retrocesso ser chamadas para o lar? Ser chamadas para o lar, ser chamadas para a mesa não é um retrocesso, é um propósito divino. Quando você ama os seus, você está amando o próprio Deus. E se tem um demônio rondando a sua casa, se tem um demônio agindo no seu lar, na mesa da sua casa, montado naquela mesa, vai sair hoje em nome de Jesus. A mesa da sua casa vai ser um lugar de cura, de propósito, de comunhão, um lugar de restauração. Você não tem dimensão do que nós temos ouvido, do que Deus tem feito.
crianças que estão aprendendo que o lugar de Jesus está lá. Nós temos uma criança, o Isaac, que tem 2 aninhos, neto da pastora Isa. E aí Nara, a mãe dele, começou a colocar o prato de Jesus na mesa, o lugar de Jesus. E aí a pastora Isa mora na casa da frente, veio tomar café com a filha, né, com eles. E a pastora Isa, sem querer, sentou no lugar de Jesus. Não era café não, era comer pizza. E a pastora Isa, sem querer, sentou no lugar de Jesus. 2 anos, ele disse assim: vovó, Jesus também gosta de comer pizza. Tipo assim, você pode dar licença do lugar dele? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos pais, aquelas que são solteiras? Nunca é tarde. Essa irmã que eu compartilhei com você, ela tem mais de 50 anos. A que costurou o pijama do marido. Nunca é tarde. Para você amar, para você cuidar, para o céu descer. Quer avivamento? A gente clama avivamento na igreja, né? Quer avivamento? Se arrependa hoje. Pelo seu lar. Comece com o fogo do Senhor dentro da sua casa. Aí quando nós viermos para a igreja, o fogo vai bum, vai pegar por quê? Porque primeiro começou dentro de casa. Quantas estão entendendo? Nós não cantamos a canção hoje? Qual foi a canção da mesa aqui? Nós arrumamos a casa, perfumamos ela, arrumamos a casa, perfumamos ela toda, arrumamos a mesa. Que bonito você cantando isso, né, irmã? Que dia que você perfumou sua casa? E você cantando, né? Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. E o Senhor só olhando assim para você, sei. Haja amaciante agora nos mercados, né? Gente, tem uns cheirinho baratinho aí, ó, nos atacados, no supermercado. Uns cheirinho lá baratinho. Não tem aquele koala? Koala? Gente, koala tem preço bom. Aquele chá branco, ó a dica aí. O de bambu é maravilhoso, o chá branco também. Koala. Conhece, irmã? O koala? Maravilhoso. Lavanda, algodão, aí fica do seu gosto. Tem umas que gostam de cheiro mais forte, outras mais suave. Cuidado para você não espantar o Espírito Santo, tá bom? Amém? Quantas estão sendo abençoadas? Nós podemos chamar o louvor, pastora? Podemos? Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Ó, eu estou pontual. Eu queria que você virasse agora para a sua mesa. Do jeito que ela está mesmo, não tem problema. Mas eu quero que nós sejamos proféticos. Eu quero encerrar. Eu queria que a pastora ficasse aqui comigo, as líderes também, porque a gente vai orar nas mesas, pastora. Eu vou andar no meio de vocês. Eu quero encerrar dizendo algo. No Salmo 128 diz que a mulher será como a videira frutífera, certo? A videira produz o quê? Quem sabe? Qual é o fruto da videira? Uvas. Fala comigo, uvas. E a uva produz o vinho. E o vinho, ele representa alegria. Fala comigo, alegria. Então vamos de novo. A Bíblia está dizendo que no interior da casa tem uma mulher que é como a videira frutífera. A videira produz uvas.
As uvas produzem o vinho. O vinho representa a alegria. O diabo tem roubado a alegria de muitas mulheres nos lares. E nós vamos orar nessa tarde, para que o Senhor restaure a alegria no nosso lar. Amém, queridas? Não existe nada pior do que morar com uma mulher chata, amargurada, briguenta, ranzinza, canto de carroceria. A Bíblia fala que é melhor ir para onde? Para um pasto, do que ficar com uma mulher goteira, enchendo o saco. É horrível. Às vezes nem nós nos suportamos quando nós estamos amarguradas. É assim ou não é? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, por que essa amargura no meu coração? Aí a gente fica triste porque a gente grita com o marido, grita com o filho. E você fala, por que eu estou assim? Eu não queria estar assim, não é? Às vezes acontece. Deus, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou tão amargurada? Por que eu estou sem paciência? De repente você está aqui e está dizendo assim, mas eu sou feliz, mas o Senhor quer aumentar a sua alegria. Aumentar a alegria no seu lar, porque diz que essa mulher é como a videira. Alegria. Você vai ser uma mulher alegre. Os seus filhos, o seu marido, eles vão reconhecer alegria em você. Os seus pais, você que mora sozinha, você mesmo vai dizer, mas não tem ninguém aqui, eu sou alegre. Por quê? Porque você é uma videira. No interior da sua casa. Nós vamos, enquanto o louvor canta, eu queria convidar vocês para nós irmos nas mesas, impondo as mãos e declarando alegria. Podemos, pastora? Declarando alegria sobre essas mulheres. Eu vou orando no microfone, tá bom? Amém? Feche os seus olhos. As outras pastoras que estão aqui, a pastora está chamando para vocês nos ajudarem. Por favor, as outras pastoras. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor cerque este lugar, Pai, com os teus anjos. Anjos agora com espada desembainhada, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nada venha impedir o seu agir aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos agora uma redoma de fogo ao redor de cada mesa aqui representada. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos ao Senhor agora. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora por cada mulher. Nós pedimos agora toda tristeza, toda angústia que, Senhor, essa mulher tem sentido, Pai, tristeza no lar, angústia, essa mulher que perdeu o brilho no seu olhar, essa mulher que não consegue mais sentir prazer na sua casa, essa mulher que não consegue mais honrar o Senhor em primeiro lugar, honrar o seu esposo, honrar os seus filhos, honrar os seus pais. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos toque agora, e vem tirando essa tristeza, e vem tirando essa amargura, e vem tirando esse embaçar nos olhos. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que o Senhor toque agora em cada uma das mulheres toda tristeza, meu Deus, toda falta de propósito nos lares. Nós não aceitamos, Pai. Nós não aceitamos os nossos lares, Senhor, viver aquilo, Pai, que o diabo tem planejado. Nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Quem tu és, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Sobe um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos
nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele está à mesa. Toca, Espírito Santo, toca. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Traz alegria. Traz alegria, Senhor. Traz alegria, traz arrependimento. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Toca na sua filha, Pai. Todo cansaço, toda exaustão que ela tem sentido, Senhor. Todo cansaço físico, todo cansaço na alma dela, meu Deus. Em nome de Jesus, renova ela, Senhor. Renova, Pai, renova ela nessa noite, Senhor. Vem sobre ela nessa noite. Cheira lá, balala, cheira lá, manás. Jesus, traz o renovo sobre a sua filha, Pai. Todo cansaço, Pai, toda exaustão, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa sustentar ela, Senhor, em nome de Jesus. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Só um instrumental. Continue com seus olhos fechados. Se você é uma mulher que está nesses dias, você está se sentindo sobrecarregada, exausta, cansada, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Senhor, eu oro agora por essas mulheres que estão sentindo uma sobrecarga sobre elas. Mulheres que estão cansadas fisicamente, mas não só cansadas fisicamente, mas estão cansadas emocionalmente. Senhor, eu oro agora que todo cansaço que tem impedido essa mulher de encontrar propósito na sua casa, esse cansaço e essa exaustão que tem impedido esta mulher de cumprir o seu propósito no seu lar, eu oro agora para que o Senhor venha sobre ela. Cheira lá, balás. Sopre sobre ela agora, do alto da cabeça, a planta dos pés agora. Renova, Pai, renova a mente, renova o corpo, renova o físico, renova, Senhor, renova a mente agora, os pensamentos, Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus que essa irmã, nesta semana ainda, ela vai desfrutar de um renovo, Pai, profundo e verdadeiro que o Senhor está trazendo sobre ela. E ela vai conseguir cumprir o seu propósito no seu lar. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora você que está aqui, você sabe que você precisa, você perdeu o brilho no olhar pelo seu lar. Você perdeu o amor pelo seu lar. Coloca a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Vamos lá, coloca a mão no seu coração. Seja bem sincera. Senhor, eu oro agora por essas mulheres que por causa das demandas, da correria, das cobranças externas, cobranças dentro de casa, perderam o amor, perderam o brilho nos olhos pelos lares. Mulheres que não estão conseguindo ver beleza, ver propósito. Ora la balaxere cantara la manas. Senhor, eu oro agora para que o teu Espírito Santo alcance agora o coração dessa amada irmã. E agora, como o Senhor fez com as irmãs lá da igreja, o mesmo Espírito está aqui. E o mesmo Espírito está tocando agora essas mulheres, trocando agora a visão delas, trocando agora, Senhor, a visão. E a partir desta mesa, elas vão começar a olhar para o lar com um novo amor. Sabe, Senhor, aquele primeiro amor, quando casamos e tínhamos alegria em cozinhar, em limpar, esse primeiro amor. E se tem uma mulher aqui que nunca sentiu isso, vai sentir, Senhor. Eu profetizo que o Senhor visitará mulheres enquanto estarão cozinhando, arrumando a casa, enquanto estarão
organizando o seu lar. O Senhor vai visitar. O poder do Senhor vai vir. Eu profetizo que será um tempo onde o marido vai se converter ao Senhor, porque vai ver a transformação dessa mulher, Pai. Os filhos vão voltar para a igreja, porque vai ver a transformação dessa mãe, Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, que lares inteiros se renderão ao Senhor, por causa da atitude dessa mulher aqui nessa noite. Agora eu quero fazer um convite. Se você está aqui, esquece quem está do seu lado, e nessa noite você quer se comprometer em falar para Jesus: Jesus, a partir de hoje, se você já fazia, você vai se comprometer também. A partir de hoje, a mesa da minha casa vai ter propósito. A mesa da minha casa vai ser uma mesa que vai curar, uma mesa de comunhão, uma mesa de propósito. Coloca então a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Oh, Espírito Santo, o que está acontecendo aqui nessa noite, Senhor, vai trazer transformação, Jesus, para os lares de Jaru, Senhor. O que está acontecendo aqui nessa noite vai trazer transformação para a cidade de Jaru, Senhor. Mulheres que estão dizendo: eu me comprometo, ainda que eu não tenha os utensílios, ainda que eu não sei, eu não saiba sobre etiqueta, ainda que eu não sei tudo, mas eu estou me comprometendo que a mesa da minha casa será uma mesa de propósito. Ainda que eu não saiba tudo, mas a mesa da minha casa será uma mesa que vai curar e vai começar curando os da minha casa. Eu oro agora para que essa mulher seja ativada. Eu oro agora para que essa mulher seja ativada. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre esta mulher. Vem, Jesus. Vem sobre cada uma que está com a mão no coração agora. E ativa esse propósito. Ativa esse chamado. Onde a mesa da casa dela será uma mesa de propósito. Ainda com seus olhos fechados, escute o que eu vou falar. O Espírito Santo vai colocar agora o nome de algumas pessoas que durante esse mês de outubro você vai chamar para a mesa da sua casa. Eu não sei se é uma mulher que está sofrendo luto. Eu não sei se é uma mulher que está passando pelo divórcio. Eu não sei se é um adolescente que não tem um pai. Eu não sei. Não sei se são os seus pastores. O Espírito Santo vai colocar agora. Senhor, eu não sei quem são as pessoas, mas eu oro agora. Eu oro para que o Senhor agora dê nomes para essas mulheres. Nomes onde elas vão chamar para um café, para um almoço. E elas vão chamar essas pessoas para sentarem à mesa da casa delas. E elas vão dizer: Jesus pediu para eu te chamar para essa mesa, para dizer para você que você é muito importante. Agora, por alguns segundos, deixa o Espírito Santo colocar o nome das pessoas aí para você. Amém. O Espírito Santo colocou nomes no seu coração. Abra os seus olhos por um instante. Antes de encerrar, passar para a pastora. Nesse livro eu conto o testemunho de alguém próximo a mim que estava vivenciando luto.
E o Senhor disse para mim: prepara uma mesa que chama, era a mãe e as filhas, chama elas para a mesa. E o Senhor colocou no meu coração, eu fui numa loja na cidade, comprei uns corações de porcelana. E eu preparei uma mesa bem bonita, organizei tudo, e quando elas chegaram eu disse: essa mesa é uma mesa que o próprio Jesus pediu que eu preparasse para vocês. E esse coração que está aí nesse lugar onde vocês estão, é para que todas as vezes que vocês olharem para esse coração, quando vocês sentirem que vocês não vão dar conta, olhem para esse coração e lembrem que Jesus está com vocês e que Ele é suficiente. E foi um momento bem bonito. Depois que passou alguns anos, elas nunca mais falaram para mim dessa mesa. A gente teve um tempo ali, choramos. E aí num dia, numa célula, ela veio depois de algum tempo, depois de alguns anos, nós estávamos numa célula. E ali no momento de compartilhar na célula, ela disse que naquela semana estava sendo bem difícil para ela. Mas que, aí ela contou, alguns anos atrás a Cibele fez uma mesa para mim. E ela me entregou um coração. E ela disse para mim que todas as vezes que eu estivesse triste, que era para eu pegar esse coração e lembrar que Jesus estava comigo. E que Ele era suficiente, que Ele não me abandonaria. E ela falou, e eu fui lá essa semana, peguei o coração. E eu senti que Jesus realmente estava comigo. Olha só, eu achei que ela nem se lembrava mais. Depois de 2 anos, ela testemunha que aquela mesa que eu preparei para ela, ela testemunha que aquela mesa ainda ecoava. Eu não sei quem Jesus colocou no seu coração, mas você vai chamar essa pessoa. O Senhor colocou alguém no seu coração? Você vai chamar essa pessoa, mas eu não tenho coisas incríveis, não tem importância. O que vocês vão fazer? Vai chegar, vai pedir para a pessoa sentar na mesa, vai olhar nos olhos dela e vai dizer: eu preparei essa mesa para você, porque eu estava em um evento lá na minha igreja, e Jesus disse para mim que era para eu preparar um lugar para você, esse café, para te dizer o quanto, e aí ele vai falar o que é para você falar, certo? Deixa Deus usar você, comam na presença dele, e deixa Jesus te usar. Posso contar com você?